Pessoal, vamos falar do ultrassom. O ultrassom é a cereja do bolo do teste não destrutivo. É o padrão ouro dos testes não destrutivos. Por quê? Ele é relativamente barato, ele é prático pra caramba e ele pode ser usado em todos os materiais. Diferente do teste lá da magnetização da peça, né, ou líquido penetrante, nem sempre o material funciona. O ultrassom, desses testes que a gente está falando nessa aula, ele é um ensaio não destrutivo que funciona em qualquer material. Isso é muito legal, né? E o ultrassom é mais ou menos aquela ideia que a gente já falou, né, do ultrassom da barriga, né? Essa é a ideia. Qual que é o ponto? Existem dois tipos de ultrassom que a gente pode ter aqui para a indústria aeronáutica. O primeiro, você submerge tanto a peça quanto a unidade pesquisadora, né? Sabe aquele negócio que o médico passa aqui assim? Aquilo é a unidade pesquisadora. Os dois num líquido, que pode ser água ou outro líquido. Isso é pouco usado. E temos o normal, onde a gente passa uma pasta na peça e a unidade pesquisadora fica deslizando ali. Igual não passa na barriga da grávida, né? Então a gente consegue observar tudo o que está acontecendo lá dentro da peça através disso. O ultrassom, gente, ele é a emissão de uma frequência específica que bate e volta, e a unidade pesquisadora consegue emitir e pegar o sinal, e ali ele consegue ter uma noção do que está acontecendo lá dentro. Pode ser por ecopulso ou pode ser por ressonância, mas nós vamos ver o ecopulso, que é o que a apostila entende que vocês têm que saber. Eu já falei que não concordo muito com isso, mas a gente vai seguindo lá, tá bom? Vamos lá, o ecopulso é bem simples, né? Tem um gerador de razão, um gerador que pulsa uma frequência, radiofrequência, RF significa radiofrequência, e aí na unidade pesquisadora, que é aqui, né, o transdutor, ele emite e volta o sinal, emite e volta o sinal. Quando ele encontra o defeito, o sinal ele volta mais rapidamente, porque ele percorre uma distância muito curta, vejam aqui. E aí ele recebe. Quando ele recebe, ele amplifica o sinal, passa por um circuito de tempo e entrega aqui no osciloscópio para nós. E a gente vê que o primeiro pulso, ele está grande, porque ele passou direto, ó. Passou direto, não passou na rachadura. O segundo pulso está um pouquinho menor, porque ele bateu aqui na pontinha da rachadura. O terceiro pulso está muito pequeno, porque ele pegou na rachadura em cheio. Então a gente consegue vendo, né, o profissional dessa área consegue observando que, poxa, tem alguma coisa ali, e ele consegue, através dos pulsos no osciloscópio, observar, através da amplitude dos pulsos, tá? Numa onda, isso aqui chama amplitude, tá? Amplitude da onda. Então, de acordo com a amplitude da onda, ele consegue observar se tem alguma coisa ali ou não, tá? Aqui está até um pouquinho mais claro nessa imagem, né? A mesma ideia ali do transdutor, ele teve aqui um pulso normal, né? E depois você descobre o pulso com defeito, né? Aqui. Então ali você consegue observar, tá? Tubo de raio catodo. Isso é muito antigo, tá, pessoal? A gente usa hoje outras coisas, né? As TVs, elas eram TVs de tubo porque chamavam tubos de raio catódicos, tá? Ou catodo nessa forma que ele está escrevendo aqui. Mas a ideia do ultrassom é a mesma. A questão é que hoje em dia a gente consegue não mais usar só o osciloscópio, mas a gente consegue produzir imagens, né? É um absurdo hoje o que a tecnologia traz, né? Hoje uma mãe e um pai vão lá fazer o ultrassom do bebê, consegue ver o rosto do bebê dessa forma. Imagina que antigamente o que era possível ver era isso aqui, ó. Alguns pulsos, né? E hoje a gente consegue ver, fazer construções 3D eletronicamente, etc. e tal. Isso é aplicável também para cá, né? Para a indústria, para a área de mecânica. Os raios-x também evoluíram e eles também mostram com mais precisão, etc. e tal, as coisas, tá? Aqui é mais uma imagenzinha que ele
que ele coloca aqui, né? Então, o cabo coaxial é o que liga o transdutor com o osciloscópio. Um cabo coaxial é um cabo, aqueles cabos de antena que você usa na sua casa. Existe preto também, mas geralmente é branco. Ele tem um vivo no meio, que é um cabo de cobre, e por fora ele tem uma malha, né? Então esse é o cabo coaxial, tá? E aí ele está mostrando aqui, né, quando tem o defeito, as diferenças, né? Então sem defeito, tudo bem, tá? Ó, tudo bem. Quando tem defeito, ele faz uma onda diferente, né? Essa que é a ideia, beleza? Então o ultrassom é o padrão ouro aqui que a gente vai poder usar em qualquer material, beleza? Só uma explicação básica então do que é ultrassom, a geração de RF, quando bate no defeito e volta, ela bate diferente, gera uma onda diferente, e isso hoje em dia computadorizadamente a gente consegue gerar uma imagem a partir do sinal.